Olá, bom dia, graça e paz. É só ligar os pontinhos. Quem estuda artes, pinturas em quadros, ou já estudou, vai perceber ou percebeu ao longo dos anos que surgiram vários tipos de arte, vários estilos, como a arte abstrata, a arte classicista, a expressionista, a fotorrealista, a impressionista também. E uma muito admirável é a arte do pontilhismo, onde o artista, ao invés de dar pinceladas na tela, ele usa pontinhos. Pontinhos de cores, das cores primárias misturadas. Isso foi uma arte criada pelo o artista francês Georges Seurat, do século XIX. Ele usou isso como aspecto de que, com a expectativa de que os admiradores da arte captassem as imagens através desses pontinhos. Essa era a sua proposta. Parece meio complicado, mas não é. Ah, essa é a ideia também, é a ideia do maior pintor do mundo, quando ele decidiu pintar a nossa história. Vejamos que o que aconteceu, por exemplo, entre Jesus, né, que não estava sendo reconhecido pelos discípulos do caminho de Emaús, em Lucas 24, do 13 ao 35. Procura ler essa história, esse capítulo do versículo 13 ao 35, que você vai entender melhor essa história. Logo depois da sua ressurreição, no quarto dia, Jesus se encontra com esses dois discípulos no caminho de Emaús que vinham comentando. Observe que, se realmente nós olharmos de perto, num contexto geral, há uma certa complexidade de como se fosse pontinhos numa tela, de entender a palavra, mas se observarmos melhor, vamos entender. Veja a história dos discípulos no caminho de Emaús, como disse antes. Eles não entendiam os detalhes que ocorreram naquele dia da semana de Páscoa, que Jesus estava explicando. Na visão deles, nos seus comentários, eles esperavam que Jesus viesse para remir Israel, até que Jesus foi ligando os pontos para eles e lhe explicando os ocorridos, fazendo-os relembrarem de tudo que fora dito pelos profetas a seu respeito, até que no momento em que Jesus foi convidado para ficar com eles, porque já era tarde demais, eles foram à mesa jantar e na hora do partir do pão, ao agradecer a Deus, daquele jeito peculiar que só Jesus tinha, eu acredito, aí seus olhos foram abertos para a realidade de quem realmente estava com eles naquele momento. Era Jesus. E de repente Jesus some da frente deles e eles começam a se alegrar e entender, né? Ligou os pontinhos, né? E começaram a entender. Realmente era Ele que estava conosco. Nossa, que maravilha! Não percebeu que os nossos corações ardiam de alegria, né? Então, trazendo para os nossos dias, cada minuto de nossa história, é um pontinho que Jesus desenha e que, se abrirmos bem os nossos olhos e nos entregarmos com atenção para esse Deus maravilhoso, Salvador, no que pinta o quadro de nossa vida dia após dia,
com a sua graça bendita, nós iremos com certeza, sem sombra de dúvidas, perceber que Ele está conosco nessa caminhada. É só ligar os pontinhos. Creiamos. Amém?